Mas eu acho que o Manel trouxe para nós, após a pandemia e após a invasão da Rússia na Ucrânia, a questão da garantia do suprimento. E eu acho que é isso que o Brasil precisa pensar. Olha só, eu tenho uma cadeia que vem da madeira, no Brasil tem vantagem comparativa. Eu tenho uma cadeia da agricultura, setor primário, que o Brasil tem vantagem comparativa. Se faltar ureia, a minha performance na agricultura vai cair muito. Eu vou diminuir a minha competitividade. Então, o Brasil precisa chegar a uma conclusão. O que ele quer em termos de cadeias estratégicas? Porque é isso que está em jogo. Antes de discutir mecanismo de precificação, porque antes da pandemia, sabe, Paulo, tinha uma discussão muito grande. Então, eu não vou entrar no mérito da questão do preço nesse momento, mas a questão da garantia no suprimento, ela é vital para a cadeia produtiva funcionar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre gás natural no Brasil. Muita gente não sabe que o Brasil fez uma descoberta gigantesca, não só de petróleo no pré-sal, mas também de gás natural, né? A gente tem quase que o equivalente a uma Arábia Saudita aqui no Atlântico Sul, em termos de petróleo, e isso gera também, junto lá no poço, uma quantidade gigantesca de gás natural que pode ser usada para vários fins, não só para consumo de energia, mas também para transformação industrial química da molécula do gás, né? Para falar desse tema, a gente recebe hoje aqui o Carlos Lopes e o Manuel Quintela, que são dois grandes, profundos conhecedores do mercado de petróleo, de gás, da petroquímica brasileira. Realmente é uma honra e uma alegria enorme para a gente poder receber aqui no podcast essas duas figuras marcantes, né, da história do petróleo e do gás no Brasil. Tenho certeza que vai ser uma conversa ótima e que vamos aprender muito, porque estamos falando aqui de dois grandes professores do tema, né? Eu vou começar rapidamente passando a palavra para o Carlos Lopes, pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele, do que ele tem aprontado, e depois para o Manuel também, e a gente já, na sequência, já entra nos temas propriamente ditos. Sejam muito, muito bem-vindos e agradeço terem aceitado o convite. Carlos. Obrigado. Ok. Bom dia a todos. Paulo Galas, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito bom a gente estar aqui para compartilhar com você e com todo o seu público aí. Você realmente que é uma referência para todos nós, né? Na verdade, eu sou economista formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu tenho mestrado na área de energia pela UFRJ e economia industrial. Eu trabalhei 32 anos na Petrobras. Nesses 32 anos na Petrobras, eu participei lá das empresas do Polo, na Camaçari, participei da Petroflex, de borracha, e nos meus últimos 10 anos de companhia, eu tive a chance de trabalhar numa fábrica de metanol, uma das últimas que fechou no Brasil. O Brasil tinha 2 fábricas de metanol, que consome gás natural, e fechou. E estou há 10, 12 anos trabalhando em consultoria. Nessas consultorias, nós montamos aqui a Termvídeo, uma consultoria de óleo, gás, química, petroquímica, e que nós sempre viemos estudando muito essa questão que é muito ligada ao gás natural, que se chama química do CO2. O gás natural, ele vai para vários usos, e nós estudamos particularmente a questão do gás quando ele vai para a indústria química. Sim, em termos gerais, é isso que nós fazendo estudos de mercado, projeções. Trabalhamos com a Biquim, com a Escola de Química e com o professor Paulo Gala quando a gente tem chance. Muito obrigado. Obrigado, Carlos, obrigado. Professor Manuel Quintela, nos conte um pouquinho também, rapidamente, da sua trajetória aqui para todos ficarem mais inteirados. Ok, bom dia, Paulo, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou num prazer imenso em falar sobre gás natural, porque hoje eu tenho mais gás nas veias do que sangue. Sou engenheiro químico formado em Portugal. Sinal que você está cheio de gás, isso é bom, sinal que você está cheio de gás aí, de energia, né? Eu sou engenheiro químico formado em Portugal, a minha pronúncia mostra que eu sou de origem lusitana. Trabalhei também muitos anos na Petrobras, mais de 20 anos, juntamente com o Carlos. E quando saí da Petrobras, basicamente eu trabalhei em petroquímica e algumas áreas de química fina, eu tive a oportunidade de estar na construção do complexo gás químico do Rio de Janeiro,
que foi uma grande caminhão número 1 dentro do gás natural, porque é uma parte do gás natural, para você entender mercado, e tanto era que eu precisava para o polo no Rio de Janeiro, é entender o mundo do gás. Então hoje ainda nós nos dedicamos e realmente, quer dizer, o gás para nós que somos petroquímicos por origem é muito importante, porque é uma das principais matérias-primas que existe. A gente é nafta, mas o gás é muito importante. E é por isso que a gente ainda hoje se dedica profundamente ao estudo do gás, ao aproveitamento das oportunidades conferidas pelo gás natural. No meio desse churrado de gás que o Paulo acabou de mostrar para vocês, que é na realidade o pré-sal, e talvez seja mais. Ok, doutor? É só isso. Obrigado. Boa. Carlos, vamos começar pelo básico, assim, né? Na minha ignorância em relação ao gás natural, eu sempre achava que você só podia usar o gás para fazer energia, para queimar na termoelétrica, que era uma fonte alternativa de geração energética, né? Mas, obviamente, que, como eu ia estudar mais a fundo isso, eu descobri que o gás é uma matéria-prima super nobre para toda a indústria química, para toda a cadeia química, né? E permite dar saltos enormes de desenvolvimento. Até mais recentemente eu estive lendo sobre o efeito da descoberta do shale gas na indústria química americana. Na verdade, houve um renascimento da indústria química americana por conta da descoberta do shale gas, né? O que se viu por lá foi uma revolução total, né? Então, começa falando um pouquinho para a gente do que foram essas descobertas do pré-sal e do que isso pode representar para a indústria química brasileira em termos de uma matéria-prima potencialmente acessível, né? Claro que não é tão fácil porque ela está lá no meio do mar, né? A 7 quilômetros de profundidade abaixo do fundo do mar, mas 300 tá lá, quilômetros da costa. 300 quilômetros da costa. Vamos fazer uma espécie de um bate-bola, vamos começando, vou passando para o Manuel, vai batendo, tipo um ping-pong, vamos passando as coisas. Bom, gente, eu queria primeiro dizer o seguinte, lá na empresa de petróleo, lá atrás, quando se ia prospectar, vocês lembram que lá atrás o Brasil não tinha petróleo, que dizem que o Brasil ficou de costas, tudo de costas para dentro do país. Quando o Brasil foi para o offshore, que descobriu o petróleo, o gás veio associado. Então, dizia lá na empresa de petróleo que quando você achava gás era um problema. Só para fazer esse retrospectivo histórico. E o Brasil agora tem gás, apareceu gás e realmente é um gás associado, é 82% de gás associado. E o gás tem uma característica muito interessante. Desculpa, Carlos, só para ligar a tecla, sabe? O que é gás associado? Desculpa aqui, só para... Tá bem. É que, na verdade, quando você vai para explorar petróleo, você tem óleo e você está buscando óleo. Mas tem jazidas, tem campos que só tem gás. No caso da geologia brasileira, o gás vem associado. Sempre lembrando que no Brasil a ideia é buscar o óleo. Tá? Agora o gás toma uma conotação muito importante, que ele é baixo emissor de carbono, então nessa transição o gás ganhou um outro status. Bom, eu só fiz esse link com o passado para mostrar que o que não era tão visível lá atrás, agora é visível. Bom, e aí eu queria, antes de passar para o Manuel, falar duas coisas. O petróleo, quando você vai prospectar petróleo, o primeiro campo que a Petrobras prospectou, o Bicho-Pirá-Salema, aqui na Bacia de Campos, o que a Shell fez? Na época tinha um problema de preço, a Shell botou o navio e vendeu o gás. Ou seja, o petróleo ele anda, ele é tradable, se chama aqui na indústria, o petróleo ele é tradable, ele caminha. Já o gás é muito local. Então essa é a primeira diferença. E antes de passar para o Manuel, eu queria falar com o economista o que tem o gás, que talvez valha a pena. Quando você pega o gás, lá dentro você tem metano, que é em torno de 80%, que é o que você usa aqui em São Paulo, na cocção, no seu fogão. Esse gás vem da Bolívia. Então você usa a cocção. Mas tem o etano, que o Manuel falou, que é uma fração, etano. Tem propano e butano, vai para polietileno, o Manuel vai detalhar. E tem propano e butano que vai para GLP, que a gente usa no botijão de cozinha. E tem uma ultimazinha fração que vai para o pool de gasolina, que é a C5+. Então, quando você olhar para o gás natural, você tem que saber que ali dentro existe todas essas frações. É interessante porque o gás, ele te dá essa possibilidade
energética e também uma possibilidade de agregação de valor, seja ele quando vai para polietilenos, que é o plástico, um dos mais utilizados, seja ele quando ele vai para GLP. Então, inicialmente, eu queria fazer essa diferenciação. O gás, diferente do petróleo, ele não é tradable, quer dizer, ele até trada porque tem o GLL, é uma forma de transportar gás, mas o gás é muito local. E a outra diferença é que dentro do gás você tem várias frações. E uma coisa super interessante para finalizar essa primeira participação. Tudo que você for discutir aqui, que nós formos discutir, tem dois lados. Um é o lado energético e o outro é o lado de agregação de valor. Aparentemente, pelo menos até hoje, sempre há uma prevalência do lado energético. Isso é muito importante, todo mundo tem em mente. O lado energético sempre acaba demandando muito mais do que o lado de agregação de valor. Então, a primeira intervenção que eu faço é essa de distinção do que é o produto gás. Eu vou passar para o Manuel para complementar com outros dados técnicos. Manuel, o que a gente pode fazer desse gás assim de maneira bem prática? Eu sei que dá para fazer fertilizantes, dá para fazer plástico, mas trocando em miúdos assim para as pessoas entenderem o que vira o gás. Exatamente. Bom, a primeira coisa que só queria enfatizar é o seguinte: o Brasil, praticamente todo o gás é associado. 80% ou 90% do gás é associado. Então ele é produzido, quer as petroleiras queiram, quer não. Para tirar petróleo tem que produzir gás. Então é muito importante dar um destino a esse gás, senão é economicamente complexo. Bom, o gás, além da energia, e o gás tem uma vantagem em relação a outros tipos de energia, quer dizer, ele é menos agressivo do meio ambiente do que outros, e por isso muitas vezes se chama gás como um combustível de transição entre os fósseis, que são muito poluentes, e aqueles que são renováveis, que são muito mais protetores do meio ambiente. Ora bem, mas o gás natural, e vamos deixar um pouquinho de lado a energia. Vamos só olhar para o gás como um agregador de valor nas cadeias de produção. E aí a gente tem várias indústrias onde o gás atua e é muito importante, nomeadamente siderurgia e química, que são talvez industrialmente os maiores consumidores de matéria-prima. Ora bem, e aí o gás é preciso entender, e para os não químicos isso é um problema, porque o gás não é um produto, o gás é uma soma de produtos. Ele tem tal de etano. O etano nada mais é do que um hidrocarburo de 2 carbonos, e é isto que atrapalha os não químicos. Tem o propano, que tem 3 carbonos, tem o butano, que é o GLP, também faz parte do GLP, que tem 4, e vai por aí fora. Ora bem, então todo o gás, na realidade, logo a seguir a produzir, ele é fracionado. Ele é fracionado e a gente tem estes componentes todos. O gás que sobra, vamos ver, a maior porção do gás é metano, e é aquilo que nós consumimos em casa, é o gás de cozinha. E é a matéria-prima para uma série de produtos químicos, nomeadamente os fertilizantes. E o metanol. Por que os fertilizantes são importantes? Repara, Paulo, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos, vamos dizer, agrícola. O agronegócio o Brasil celeiro do mundo, para usar uma frase famosa. Ora bem, para produzir tudo isto, eu preciso de fertilizantes. Então, fertilizantes é um insumo fundamental para a industrialização do Brasil, para toda a cadeia do agronegócio. Os fertilizantes nitrogenados, eles são feitos a partir do gás natural. Quer se queira, quer se não, é a maneira mais barata de fazer e todo mundo continua a fazer. Então, para o Brasil produzir fertilizantes é defender seu património. Vejam o que aconteceu na guerra da Ucrânia quando se fechou o mercado de gás. Foi uma aflição. E o Brasil, enfim, andou, tem gás também. Então, essa é a primeira grande utilização. Eu diria fertilizantes. A segunda é metanol. Do ponto de vista de químico, repare. Claro. Porque o metanol é feito também, fundamentalmente, a matéria-prima é gás natural e ele é importantíssimo para toda a parte de madeiras, Carlos. Isto
é uma das áreas do nosso amigo Carlos. Toda a parte de madeiras aglomeradas, mobiliário, tudo isso é feito à parte com resinas de fenol formaldeído, são feitas a partir de gás natural. Peraí, que eu estou meio chocado com essa informação. Quer dizer que a aglomerado de madeira, os MDFs aqui das estantes da minha biblioteca, dependem de metanol. De metanol. A partir deles se faz o formulário e a resina formaldeído, que é o aglutinante da madeira. Então, todos os MDFs compensados, todo esse material usa metanol. 80% do metanol vai para aí. E tem outras aplicações para o metanol, para etc. Eu queria, Manuel, pegar esse gancho, viu, Paulo? Que Paulo usa muito essa questão da cadeia estendida. Olha só que coisa interessante. A gente sabe que na química Você sabe que o Brasil, nos eucaliptos, não vou nem falar do pinus, né? Eucalipto, uma árvore brasileira, está pronta para poda entre 5 e 7 anos, na Europa de 10 a 12 anos. Dali você sai com papel e celulose, Brasil, um dos maiores e mais competitivos. Quando você sai numa área, você tem uma área que você tem vantagens comparativas naturais. É inerente, é só o Brasil que tem. Aí você vem para o meio da cadeia. Você precisa trabalhar móveis, você precisa trabalhar os painéis que você exporta, painéis de MDF, OSB também. Você precisa trabalhar e depois você vai para a ponta. É interessante essa cadeia estendida, isso se discutiu muito depois de toda a pandemia, da guerra da Ucrânia, até que ponto você precisa ter produtos para poder sustentar uma cadeia como essa. Porque, de repente, um elo da cadeia pode faltar, você quebra esse elo todo e fica lá atrás. Então, essa questão da madeira, em que o Brasil começa lá em cima, no upstream, lá em cima, quando a gente chama, lá em cima é upstream, aqui embaixo é downstream. A gente tem vantagem comparativa e tem que, como o Manel falou bem, entrar em metanol. Só para lembrar para todos, existiam 2 fábricas de metanol no Brasil. Uma fábrica no Rio de Janeiro, era a antiga Procit, de 180, 200 mil, e outra lá em Camaçari, de 82, 90 mil toneladas, todas as 2 fecharam. Por uma série de razões que elas eram alguma delas era da Petrobras, Carlos, ou elas eram independentes? A primeira fábrica de Procit era do Grupo Peixoto de Castro, e lá em Camaçari era metade Petrobras e metade Grupo Peixoto de Castro, que, aliás, está no processo de alienação dessa fábrica. Até porque, nessa química que o Manuel comentou, como ele falou, o que puxa a química do gás é a amônia-ureia. E só para lembrar também, um dado que a gente tem aqui, ureia a gente importou 7,5 milhões de toneladas. Essa é uma coisa absurda. Depois do etanol, nós importamos 1.300.000. Evidente que são commodities, são building blocks, né? Vamos dividir aqui. Claro. Amônia e ureia que vão para os fertilizantes, né? Isso. Aí tem também a questão dos oxoálcools, tem outros produtos de menor, assim, relevância, você não vai fazer uma fábrica. Então, isso tudo, e o Manel podia também entrar um pouquinho, vou estimular essa conversa, isso se chama química do C1. Ou seja, você vai ter um complexo que você vai ter uma reforma do gás, uma síntese, vai ter amônia, ureia e metanol. E toda uma cadeia ali montada. E aí essa cadeia estendida ou ampliada, como a gente chama aqui, ela é fundamental. E é uma oportunidade que o Brasil tem, obviamente, de agregar valor. Você vê, 1.300.000 toneladas de metanol, que está $550 no mercado internacional, e de ureia 7,5 milhões. É por isso que a gente está com déficit gigantesco na área de química. Manuel? Não. Eu só gostava de terminar meu raciocínio, quer dizer, em relação à química, a química, os 2 grandes produtos são o metano, como digo, a cadeia é o tal a base do cilindro, e temos o etano, que dá para fazer nos polietilenos. E como o Brasil tem muito gás associado, um gás muito rico no sentido em que tem muito etano, esse aqui do pré-sal, foi possível fazer polímeros, e hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande parte dos polímeros polietileno são feitos a partir de gás natural. Porquê? Por causa do shale gas. Então, esta é, do ponto de vista de químico, talvez a coisa mais sabia. Mas o que eu gostava de enfatizar e destacar, que realmente isso
é uma coisa complexa. É o seguinte, os fertilizantes, portanto, basicamente, ureia, amônia, nitrato de amônia, sulfato de amônia, todos esses fertilizantes, é uma cadeia de produção que é fundamental para o agronegócio. E o Brasil praticamente não produz nada. Hoje, eles estão 2 pequenas fábricas, que eram as Faféns da Petrobras, que foram, vamos dizer, arrendadas pela Unigel, que produzem pouco mais de não chega, eu diria, um pouquinho menos de 1 milhão de toneladas. Para um consumo em 2030, que eu prevejo de 2 milhões de toneladas. Caramba, é 1/10 só. E é o risco que o nosso querido país correu com a guerra na Ucrânia para produtor de ureia. Está entendendo? Se realmente o mercado não conseguisse se retomar, talvez nós não conseguíssemos ter vamos dizer, a ureia necessária para rodar o agronegócio. Com gás natural no Brasil, isto dói. A mim me dói. Eu tenho uma coisa que eu não aproveito. Podemos discutir até ao infinito as razões porque não se aproveita. Mas não aproveita. Tá? Quer dizer, o maior fundamental da cadeia, a gente não consegue ter segurança requerida para uma coisa tão importante. Então, o aproveitamento de gás natural como matéria-prima é fundamental. Há outra coisa só que eu gostava de dizer que é extremamente importante. Quando eu utilizo um combustível, eu gero CO2. Gosto ou não gosto, é agressivo do meio ambiente. Quando eu utilizo gás natural na química, o carbono é parte da molécula que vai ajudar o fertilizante a alimentar as plantas e elas a crescer. Não é CO2 que vai para a atmosfera. Então, o aproveitamento químico do gás natural é muito menos agressivo, ou não é agressivo do meio ambiente. E isto é fundamental. Todo mundo, o gás natural é um fóssil. É um fóssil bem comportado do ponto de vista. É o fóssil mais civilizado. Eu acho que isto é extremamente importante que as pessoas tenham. E o etanol, no fundo, é a mesma coisa. Eu faço uma resina que vai para a aglomeração de madeira e eu não ponho só águas no ar. Está a entender? Eu queria pegar um gancho aqui. Eu queria pegar um gancho que o Manuel falou, porque geralmente quando a gente tem essa conversa de gás, vem logo a questão do preço. Mas eu acho que o Manuel trouxe para nós, após a pandemia e após a invasão da Rússia na Ucrânia, a questão da garantia do suprimento. E eu acho que é isso que o Brasil precisa pensar. Olha só, eu tenho uma cadeia que vem da madeira, no Brasil tem vantagem comparativa. Eu tenho uma cadeia da agricultura, setor primário, que o Brasil tem vantagem comparativa. Se faltar ureia, a minha performance na agricultura vai cair muito. Eu vou diminuir a minha competitividade. Então, o Brasil precisa chegar a uma conclusão. O que ele quer em termos de cadeias estratégicas? Porque é isso que está em jogo. Antes de discutir mecanismo de precificação, porque antes da pandemia, sabe, Paulo, tinha uma discussão muito grande. Então, eu não vou entrar no mérito da questão do preço nesse momento, mas a questão da garantia no suprimento ela é vital para a cadeia produtiva funcionar. Eu queria até aproveitar esse gancho, Carlos, que assim, eu tenho dito muito que quando a gente fala de reindustrialização do Brasil, não é qualquer reindustrialização que a gente pode fazer, né? Especialmente se a gente olhar o que está acontecendo na Ásia, a dinâmica, e nos nossos competidores, o Brasil não vai conseguir competir de igual para igual com a China em produção de escala, em produtos que a gente não tem nenhuma vantagem comparativa, né? Só para dar um número, a produção industrial da China hoje é de 4 trilhões, mais de 4 trilhões de dólares por ano. A produção americana é de 2 trilhões, a brasileira sequer chega em 200 bilhões de dólares. Então, a gente perdeu esse jogo da escala, da grande produção em escala, e eu acho que nos resta os nichos do que você chamou de cadeias estratégicas, né? E o que são as cadeias estratégicas? São aquelas em que o Brasil tem, de fato, muita vantagem comparativa, né? E pode dar passos, né, no que os economistas chamam de vantagens comparativas adjacentes, e o gás natural me parece a mais óbvia delas, né? Acho que não existe nenhuma cadeia no Brasil que esteja tão ao nosso alcance como as cadeias dependentes de gás natural, dado a descoberta gigantesca que a gente fez no pré-sal. Então eu queria explorar um pouquinho isso, Carlos e Manuel também, do que tamanho de descoberta é essa, o quanto que mudou o jogo, o quanto que o pré-sal do gás também depois podemos até falar um pouquinho do biometano, dessas outras formas, mas
o quanto que o pré-sal é uma mudança de jogo para o Brasil. E claro, temos que trazer isso para cá, para a costa. Não adianta estar lá a 300 quilômetros também sendo reinjetado, que é um outro grande drama que a gente tem no momento que as petroleiras reinjetam, né? Mas se vocês pudessem explorar um pouco agora do que isso representa para o Brasil em termos de volumes, de quantidades e tudo mais, até em comparação com a Bolívia, né? Eu vou começar e depois o Manuel vai botar alguns números. Se você prestar atenção, eu falei do upstream. Eu vou traduzir o upstream para montante, vou aportuguesar. Você já reparou que tudo que está no início da cadeia, que a gente acabou de falar, o Brasil tem vantagem comparativa. O Brasil tem. Na madeira, o Brasil tem. Aqui, na questão do gás, o Brasil também tem, porque o Brasil tem o gás. Então, eu acho que realmente a gente precisa definir essas cadeias estratégicas, porque é fundamental, se a gente não tiver essa política de garantir ao longo da cadeia, eu acho que a gente corre muito risco em termos de produtividade, corre muito risco, porque você vê, você pega a agricultura, que não é o foco aqui, mas a agricultura continua fazendo investimentos, e tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que até antes da pandemia, até antes da guerra da Ucrânia, que eu vou colocar aqui, determinados produtos que a agricultura compra, a agricultura, como todos os setores, compram 100 produtos químicos, tudo era tradable, tudo chegava. Mas chega um momento que o produto não chega, você não tem como fazer produtividade. Então, eu acho que essa garantia dessa cadeia, e a cadeia, se você for pela cadeia estratégica, se você for com esse critério de cadeia estratégica, você não corre o risco de repetir, que hoje parece que é uma palavra que não é permitida. Eu não estou aqui falando de política de substituição de importações. A gente precisa deixar claro que a gente não quer restartar, a gente não quer reviver aquela política de substituição de importações, até como o professor Paulo Gala falou agora, a gente vai ser competitivo em tudo. Então, acho que isso é importante deixar claro. Eu tenho alguns números aqui, mas eu queria que o Manuel falasse desses números que são realmente fantásticos, não só hoje, o Brasil produz 3 milhões de barris dia, né? Mas também no futuro. Manuel, você podia entrar com essa numerologia aí. Vamos falar sobre gás natural. Sobre petróleo está bem, muito obrigado. Mas... A gente tem um podcast sobre o pré-sal. Depois, quem tiver interesse, procura lá que a gente conversou muito sobre pré-sal. Ora bem, o nosso pré-sal é esta região costeira que está aqui em frente ao Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente até ao Espírito Santo, que é realmente uma fantástica região produtora. As condições geológicas são extremamente favoráveis. É evidente que tem um problema, que Deus Nosso Senhor nos deu tudo, mas não deu aqui em Ipanema, como eu costumo dizer, deu-nos a 300 quilômetros da costa. Bom, ainda bem também, né? Porque ele podia também sujar a praia com petróleo se desse problema também, né? Tem gente que diz que podia até levar embora. Eu tenho uma realidade, quer dizer, eu tenho gás, tenho uma quantidade muito grande de gás, todo o gás é rico, o pré-sal é mais ou menos rico. Mas eu tenho um problema que é trazer este gás para a terra, porque o gás não serve para nada, essa é que é a realidade. E isso é caro. São investimentos extremamente elevados. Qual é a consequência? E por que é que tem essa reinjeção? É muito simples. O produtor não pode mandar o gás para a terra, a não ser que tenha a garantia que alguém compra. O cara que compra não pode fechar contratos de 15 anos, porque nós estamos falando de longos prazos para a utilização do gás, e dizer que me garante o fornecimento durante esse tempo todo a um preço razoável. Seja qual for a definição de preço razoável. Isso é uma discussão boa. Ora bem, então, eu não consigo casar a oferta e a demanda de gás natural. Existe um risco muito grande que nem produtores, nem consumidores querem aceitar o risco. Ora bem, então eu não tenho gás, e o gás está em terra, e ele é reinjetado, porque na realidade ninguém quer assumir o risco. Quem tem razão? Eu não posso dizer quem tem razão, porque na realidade todos têm. Eu, se fosse produtor, queria ter a certeza que remunerava meus investimentos, etc. Claro. E talvez seja a grande oportunidade de eu ter uma figura intermediária que consiga, vamos dizer, minimizar esse risco.
de tal maneira que eu consiga trazer o gás para a terra e, no fundo, remunerar os investimentos. Porque seja Estado, seja fornecedor, seja produtor, os investimentos têm que ser remunerados. Essa história de põe dinheiro para dinheiro a fundo perdido, ele não devagar. Claro. Ora bem, então o que é que acontece? Hoje, que é o produzo, vamos aqui no Brasil, talvez uns 60 milhões de metros cúbicos dia de gás. É muito gás, quando São Pedro enche as nossas reservas a 80% do que não acontecia há não sei quantos anos, realmente é muito gás porque as termoelétricas estão paradas. Mas quando São Pedro não me ajuda, aí realmente vai faltar gás no Brasil. Porque eu preciso de gás para as térmicas e não tenho. E aí vem gás da Bolívia, gás importado, GNL. E Manuel, só para ter um número, esses 60 milhões que a gente produz, quanto que a indústria poderia consumir, a indústria química e a siderurgia, quanto que elas poderiam consumir? Assim, grosso modo. Não, eu consumi, não quero consumir, porque não lembro por nós. Claro. Mas quero dizer, tem os estudos do BNDES, foram estudos extremamente bem feitos. O BNDES fez um trabalho fantástico sobre a demanda dos segmentos consumidores. É o gás para o desenvolvimento, né? O novo, ele chama Novo Mercado do Gás. Nós participamos desse estudo, foi no início, há 4 anos atrás. Lá tem bem discriminado, não só o equipe, como siderurgia. Olha bem, nos 80 e muitos anos, já às vezes a minha memória já não é tão segura assim. Mas quer dizer, nós estamos falando de volumes de gás só para a indústria, portanto, basicamente química e cirurgia, talvez uns 20 milhões de metros cúbicos dia. A mais. Ora bem, 20 milhões de metros cúbicos, Paulo, a gente ainda não conversou aqui sobre as famosas rotas, mas é uma rota inteira. É quase um Lula produzindo, é quase um campo de Tupi produzindo, está entendendo? Tá. A rota, até para as pessoas entenderem melhor, a rota é o gasoduto que traz o gás lá dos campos para cá, né? Exatamente, que é o grande problema do investimento, porque evidentemente é um gasoduto é um gasoduto grande, com um diâmetro grande, com uma pressão gigantesca, ele vem de profundidades da ordem de 3 mil metros, às vezes mais, e vem até terra, então são investimentos muito grandes. 5 bilhões, 6 bilhões de reais, um gasoduto desse. Isso! A rota 3, a Petrobras estima que está coisa da ordem de quase 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Paulo, esses números são todos muito bonitos, mas eles não contam com uma série de tropeços e coisas que aconteceram, porque a Rota 3 está em construção há não sei quantos anos e alguém teve que pagar por isso. Mas quer dizer, mas é um número muito grande, quer dizer, se você fizer uma estimativa, como faz a EPE também tem trabalhos extremamente bons em relação a investimentos, então um investimento de 1,5 a 2 bilhões de dólares, Paulo, é muito dinheiro. O que você paga? É pago, se você pegar e tiver 20 milhões de metros cúbicos trafegando por esse gasoduto e tiver consumo para ele, claro que você remunera. Uma coisa interessante que eu queria pontuar nesse comentário do Manuel é que nós participamos de algumas reuniões aí desse trabalho e o que acontece? Depois que o trabalho foi colocado para todos, é um estudo, né? O BNDES chamou, isso que o Manuel falou é muito importante, o BNDES chamou as químicas e chamou as majors, chamou as empresas de petróleo. E o Manuel falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Precisava ter um padre para ter o casamento, uma espécie de um padre. Eu acho que tem que ser um padre, sei lá, um bispo. Precisava alguém fazer isso, porque, como disse o Manuel, a empresa que nós trabalhamos, uma grande empresa, ela queria fazer. E a vendedora também queria fazer, mas qual é o garantidor? E até porque, vou te dizer uma outra coisa, que o Manuel trabalhou lá no Complexo do Rio de Janeiro, que hoje é na Braskem, né? E os contratos de gás são de 20 anos. E aí eu volto àquela questão do suprimento. Meu amigo, se você não tiver alguém dizendo que durante 20 anos você entrega a molécula, não vai ter nada. O mecanismo de preços vem depois dessa discussão.
Da Então, garantia. essa figura que eu estou pontuando isso para quem não é familiarizado, que o Manuel falou é extremamente importante. O Manuel participou lá do Complexo do Rio de Janeiro e precisa ter alguém que diga o seguinte: olha, essa união vai ser por 20 anos. Ô, Carlos, Manuel, e essa ideia de usar a PPSA para ser o padre desse casamento aí? Eu tenho lido ideias que estão saindo lá do Ministério de Minas e Energia, porque assim, alguma figura pública vai ter que ter alguma parte pública aí para fazer o casamento, porque foi um pouco como o pré-sal, né? Para dar o pontapé inicial, a Shell não quis furar o poço, porque 7 quilômetros abaixo do subsolo do mar era muito risco. Nenhuma empresa privada quis tomar esse risco. A Petrobras tomou o risco porque ela deu um salto público, de decisão pública, porque ela sabia que se tivesse o pré-sal lá, a gente estava falando de uma revolução no mercado de óleo e gás brasileiro. Eu acho que algo parecido ocorre hoje em relação ao gás também, né? Algum ente público vai ter que dividir esse risco com os entes privados e, obviamente, vai ter que ser remunerado por isso. Não acho que, concordo com o Manuel, que não é que o setor público vai ficar com o mico, né? Ele vai participar no risco e vai se beneficiar, vai ganhar a remuneração do resultado positivo. Como é que vocês enxergam isso? Você acha que o caminho de usar a PP... Porque a Petrobras eu estou achando meio difícil, né? Ela está com muitas amarras em cima. Não, né? O que vocês acham? Vamos e convenhamos, esse não é o papel da Petrobras. Quer dizer, eu acho que forçar uma empresa, porque a Petrobras é uma empresa, Claro. é um pouco complexo, mas repare, eu estou gerenciando o risco, mas eu quero ter o resultado. Nos Estados Unidos, o governo americano, o tal governo liberal, faz isso em quantidades astronómicas, mas ele sabe que depois vai recuperar seus investimentos em impostos. Claro. Ele não dobra em trabalho. Tudo isso é a remuneração do Estado. Pode não ser, às vezes, a remuneração dele. Então, eu acho. Eu não conheço os detalhes dessa negociação, tenho ouvido falar com muita gente. Quer dizer, eu acho que se não for a PPSA, tem que ser uma PPSA, tem que ser uma entidade. Aliás, temos que explicar o que é a PPSA, desculpa, Manuel, porque as pessoas não conhecem aqui. Se você puder falar um minuto sobre a PPSA. Foi uma invenção para vender, quer dizer, o urânio, basicamente o petróleo do governo. Vamos dizer, por uma forma diferente de negociação das concessões de petróleo, o governo ficou com uma parte desse petróleo. Quer dizer, a Petrobras, vamos dizer, produz 50 barris, ela fica com 40 e o Estado com 10. É uma remuneração como outra qualquer. Manuel, deixa eu colocar um ponto aqui importante. Nós temos 3 regimes no mundo. Concessão é o que geralmente as empresas usam nos Estados Unidos, serviços é quando se vende serviços, e o regime de partilha, que é esse que a gente está discutindo. Na partilha, o Estado fica com uma parte, na concessão é a empresa que é responsável. É só para contextualizar conceitualmente. Tá, segue, Manuel. Olha bem, a PPSA nada mais é do que a empresa que o governo criou para gerenciar e vender essa quantidade de petróleo, porque alguém tem que fazer isso fisicamente, senão... Então, a PPSA é um intermediário da venda de petróleo. E o que está se propondo agora é o seguinte, a PPCA troca uma parte do óleo por gás e ela passa a ser a responsável pela comercialização desse gás. Não sei os detalhes, mas quer dizer, é isso que eu acho que esse é o caminho. Faz sentido, em tese faz sentido. Faz todo o sentido conceitualmente. Pode não ser a PPCA, mas tem que ser alguém ligado ao Estado, não é o governo. É um problema, a gente está falando em problemas de Estado brasileiro, não do governo brasileiro. Você sabe que esse assunto está na mesa em negociação lá do MIDIC, está aqui no BNDES, tudo, lá na Associação de Química também, e vou trazer um outro argumento aqui um pouco diferente. Eu acho que devia ser esse catalisador, vamos chamar de um agente catalisador, que foi a Petrobras. No passado se criou a Petrobras Química para fazer esse papel, BNDES. Eu acho que o BNDES tem muita cara para poder fazer isso. Então, eu acho que, eu não sei como é que está em nível de governo, a PPSA, como disse o Manuel, ela tem uma legislação específica, tem que remunerar, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas esse agente, eu coloco isso até para você, professor Paulo Gala,
Eu acho que o BNDES podia ser esse agente catalisador. É uma provocação, viu, professor? Não, ele teve, o BNDES teve um papel-chave, por exemplo, nos parques eólicos do Nordeste lá. Ele que tomou o risco dos investimentos nos parques eólicos que ninguém queria tomar, né? O BNDES teve essa visão de construir um mercado de parques eólicos no Nordeste brasileiro, né? Tá aí um O exemplo de BNDES sucesso. construiu o papel celulose no Brasil, ele é o pai do papel celulose. Então, eu acho que essa possibilidade, como o Manuel, você comentou agora, quer dizer, é uma possibilidade, pelo menos nós estamos discutindo uma possibilidade de fazer uma próxima rota, né? Talvez, Manuel, você pudesse falar dos valores que cada rota traz. Eu peguei aqui os dados, Manuel, se A você gente quiser. tem 2 rotas completas e estamos terminando a terceira, é isso? Tem 2 Exatamente. que já funcionam e estamos terminando a terceira. Exatamente. Eu peguei os dados aqui de dezembro do relatório da Agência de Petróleo. Manuel tem de cabeça esses dados, mas eu só vou ler para todos para alinhar, e o Manuel podia depois falar dos valores das rotas. Vocês vejam, o Brasil teve uma produção em dezembro, e é uma produção mais ou menos média, de 143 milhões de metros cúbicos por dia. 69 foi de reinjeção e disponível para o mercado. E para o mercado foi 52 milhões, 53. Aquilo que o Manuel falou, 55, 53. Então, dos 145, vem para o mercado 50, 55 e 69, 70 de reinjeção, por todas as razões que o Manuel já explicou. Com isso, dá para entender as rotas também agora. Porque o problema também, quer dizer, há uma coisa que a gente também tem que ser justo. A gente diz, eles reinjetam. Mas nós temos poços de petróleo que têm um teor de CO2 muito elevado. E este CO2 não pode vir para a Terra, nem pode ser ir para a atmosfera. Então ele tem que ser separado e reinjetado. E tem o Campo de Mero, por exemplo, que tem, vamos a poços que tem mais de 40% de CO2. Esse gás não é aproveitável, tem que ser todo reinjetado, não se consegue separar o CO2. Então hoje a gente tem as 3 rotas, aquela lá que vai até Caraguatatuba, ela traz o gás ali do Pré-Sal, Campo de Lula, Sapinhoá, aqueles campos mais ao sul da Bacia de Santos. Ele tem uma capacidade de 20 milhões de metros cúbicos. Tem a Rota 2. A Rota 2, ela sai mais ou menos daquela região também do Pré-Sal e vem aqui para o Rio de Janeiro, para Cabunas. Alimenta Cabunas. E ela hoje tem à volta de 20, 21 milhões de metros cúbicos de capacidade. Ela pega o gás, só o gás do Pré-Sal. As rotas só pegam o gás do Pré-Sal. A Rota 3, que está em construção, é bem devagarzinho, atrasa aqui, atrasa acolá, mas que deve partir ano que vem com mais de 20 milhões de metros cúbicos. Então, números grosseiros, então 60 milhões de metros cúbicos trazendo gás para a terra do pré-sal. Só que ele produz noutros locais, não é só pré-sal. Embora o pré-sal predomine, tenha 80%, 85% da produção, eu tenho gás na Bahia, eu tenho gás em Sergipe, tenho gás na Amazônia, enfim. Tem o gás que vem da Bolívia também. Qual o volume que vem da Bolívia? Da Bolívia eu tenho ideia que vem entre qualquer coisa à volta de 15, porque o contrato foi reduzido para 20 no máximo, e hoje a Petrobras está tirando, eu diria menos, porque realmente graças a Deus, as hídricas estão funcionando a plena capacidade. Eu estou cheio de água até das minhas... A gente está no preço mínimo histórico de energia no Brasil, né? Porque está sobrando água, né? Esse é o problema, está sobrando água. No dia em que falta, eu preciso de gás, aí não tem gás. Acabou a conversa. Agora, Manuel, uma coisa que eu queria provocar, e você está nessa linha ali, é o seguinte, Paulo. Você acabou de dizer que as rotas, Rota 1, Rota 2, Rota 3 vai entrar no final do ano, enfim, atrasou um pouco, mas isso faz parte, né? Podia ter sido mais rápido, mas são meses, gente. Né? Até agora eu fico impressionado como funciona um negócio de 300 quilômetros a milhares de metros de profundidade e traz o gás para cá. É uma coisa quase inacreditável isso. Do ponto de vista da técnica e da engenharia, né? Você parar para pensar a complexidade do que é isso, né?
Você sabe que eu não vou falar de óleo, porque realmente aqui o assunto é gás, mas o primeiro prêmio do offshore Energy nos Estados Unidos foi para a Petrobras. E depois disso a Shell se juntou. Porque a Shell, na referência aqui no Brasil, realmente, me perdoe, mas o pessoal gosta de falar de referência internacional. Mas nessa área a Petrobras é líder. Incrível. Mas eu te interrompi, você ia fazer um raciocínio aí, Não, eu queria provocar aqui o Manuel pelo seguinte: o Manuel falou que tem rota 1, rota 2, rota 3, 60 bilhões de metros cúbicos, tem 15 bilhões ali da Bolívia, tem ali do outro lado. É uma pergunta da área de química. Bom, então, professor Manuel Quintela, por que não se faz uma planta de amônia-ureia? Porque não tem gás. Simples. Mas essas rotas já estão sendo usadas para térmicas, esse gás já está tudo utilizado? Basicamente, sim, o grande consumidor normal é a térmica, que agora está, a grande maioria das térmicas brasileiras estão paradas, estão em stand-by. Ora bem, mas para onde está indo esse gás? Se a gente está com 50 milhões de gás chegando aqui, se ele não está indo para as térmicas, tem gente que já está usando isso daí em siderurgia, está no sistema. E aí na própria indústria, no consumo doméstico, as distribuidoras, aquele gás que a gente usa em casa, tudo isso. Quer dizer, só que hoje, realmente, como o grande consumo era as térmicas que está parado, eu estou com praticamente a gente está importando muito pouco gás liquefeito. E está importando um mínimo que pode da Bolívia para manter, vamos dizer, a estrutura normal. Mas quer dizer, eu não posso ter uma fábrica de fertilizantes vai para rumo. Quando não tem gás, quando não tem gás, não trabalha. Isso não existe. Claro. Porque você precisa de mais 10 ou 20 milhões para essas fábricas operarem de maneira constante. Exatamente. Né? Eu tenho que ter um consumo estável que não dependa das termoelétricas. E esse é o drama brasileiro. Aquela discussão de ter térmicas na base é uma discussão sem fim e angustiante. Porque o grande consumo é vagaminho. E isso faz parte de dizer, mas eu não vou aproveitar essa beleza e vou desperdiçar minha energia hídrica. Eu diria que é uma discussão amarga e sem fim. Vocês sabem aquilo, vou dar um exemplo prático. Aqui no Rio de Janeiro, quando teve o Pan-Americano, teve um problema de escassez de gás, e eu estava trabalhando na Metanol Copenor, o governo teve que paralisar o gás que vai para a área industrial. Aliás, a indústria química é o maior consumidor de gás para fins energéticos. Então, como o Manuel falou, se você tem esse gás reservado para quando tiver esse problema hídrico, que é energia, olha só, o primeiro metro do gás vai para energia. Você não tem dúvida. Você não pode parar o país. Então, o que acontece? Quando você pega uma fábrica hoje de ureia, a amônia-ureia é uma fábrica de escala, vou falar agora de um número para todo mundo ser alinhado, uma fábrica de 1 milhão de toneladas de ureia, de 1 milhão de toneladas de metanol, que é uma fábrica, do ponto de vista de escala econômica que se usa, você gasta 2 milhões, 200 milhões e meio de metros cúbicos por dia. Uma fábrica. Quanto custa uma fábrica dessa? Uma fábrica dessa de metanol está na faixa de uns 2 bilhões de dólares. Tá, e ela consome 2 milhões de dia. Consome dessa faixa. Mas, como disse o Manuel, você precisa de regularidade. Imagina você... Claro, se falta gás, falta energia, cortam o seu gás e aí você fica com a brocha na mão. Exato. E uma outra coisa que eu queria, antes de passar para o Manuel falar para vocês também, isso acho que a gente já tentou falar uma ocasião para o pessoal lá da fazenda e eu não consegui passar essa ideia. O que acontece é o seguinte, esse metanol no Brasil, essa primeira fábrica que vai ser construída, e essa ureia no Brasil, não é o metanol de exportação. É o metanol de uso interno. Isso é muito diferente. Eu não estou em Trinidad e Tobago. Eu não estou num país que pega um gás e sai exportando gás. Eu estou no país que quer fazer a cadeia produtiva estendida. Esse metanol, veja, você tem um consumo aqui que vai para biodiesel, vai para formol, resina, madeira. Então, o freguês, pode ser o cliente, é aqui dentro. Tá me dando uma certa agonia, porque a gente já está em 50 minutos de conversa aqui e a gente conseguiu falar da metade dos temas, mas
eu queria usar esses 10 minutinhos finais aqui para deixar para vocês falarem umas palavras finais aqui, umas considerações finais, cada um de vocês, para a gente amarrar aqui. Eu vou convidá-los para voltar, porque a gente precisa de mais tempo para tratar aqui do assunto, mas se puderem fazer umas reflexões aqui para o dia, né? Manuel, começando com você, porque a gente cortou você várias vezes aqui durante o programa. Olha, esse é o problema. O gás é um assunto apaixonante. E no Brasil, ele é vital, porque ele é a grande fonte de matéria-prima que nós temos ainda por explorar. Então, o que eu entendo é que todas estas considerações nós temos que fazer, como o Carlos diz, casar a oferta e a demanda. Repara, se eu quiser construir uma fábrica para fazer fertilizantes, eu vou gastar 4 anos. Se eu precisar fazer um novo gasoduto, eu vou gastar 4 anos. Então, para ter matéria-prima e consumo daqui a 4 anos, eu tenho que começar agora, hoje, a fazer. Planejar e dar aos dois lados a garantia de que eles vão ter um negócio na frente. Esse é o desafio fantástico que nós temos na frente, mas como país nós temos a obrigação de fazê-lo, porque a gente não tem outra matéria-prima para fazer fertilizantes, metanol, etc, etc. Há tempo para fazer aço, tem carvão, com toda a sua poluição. Claro. Então, a minha ambição é o seguinte: como país a gente tem a obrigação de valorizar a matéria-prima que tem, porque Deus nós temos realmente uma riqueza imensa. É isso que eu tenho para dizer sobre gás. Boa. Carlos, as palavras finais são suas. Ok. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa ideia da PPSA é muito interessante, o conceito é interessante, mas por que eu falei o BNDES? Por que eu liguei no passado, quando a Petrobras montou a petroquímica brasileira? Porque a Petrobras, com todos os problemas, montou a petroquímica, a América Latina não montou. E por que ela montou? Porque tinha alguém com a responsabilidade. A minha preocupação, quando você vai chamar o cliente, ou seja, a indústria química, quando você vai chamar a Major, que é Equinor, Petrobras, Repsol, você tem que casar, você tem que ter uma estrutura, não só uma estrutura para trabalhar em contrato de compra e venda, trabalhar estrutura para mecanismo de precificação, a questão de regulação. Você tem que ter gente aqui. O próprio MIDIC, que está com um programa de reindustrialização fantástico, foi um erro o Brasil ter acabado com o MIDIC, isso é realmente um erro total, o Brasil regrediu, ninguém faz isso no mundo. Precisa ter alguém encarregado dessa missão, porque você tem gás, você tem mercado, você tem gente querendo fazer, então você precisa ter alguém responsável, mas tem que ter estrutura para fazer isso acontecer. Não adianta. Olha, e vou dizer um negócio, se a gente não fizer isso, e eu acho que o BNDES já fez isso no passado, criou papel celulose, criou a parte de óleo de eônicas, criou a parte solar também. Então, eu acho que o que eu vejo, o Manuel falou uma coisa interessante, a Petrobras é uma empresa de economia mista, e hoje você não tem mais ambiente para a Petrobras fazer o que fez no passado. O ambiente mudou. Então precisa ter um agente, para não criar mais um órgão, precisa ter um agente. Esses agentes que estão aí, a EBE é interessante, mas é para estudos, a NB é para controle. Tem que ter um agente que tenha um material humano capaz... dinheiro, de balanço, né? Dinheiro, né? Balanço, né? O FUD não é para botar o FUD total. E nós não estamos falando aqui de política de substituição de importação, nós estamos falando para começar um processo. E, gente, na hora que começar, acho que isso vai em frente. E vai, mano. Ótimo. Não, eu acho que dos parques eólicos é um belo exemplo também, porque o BNDES deu o pontapé inicial e hoje o mercado está plenamente desenvolvido e roda com financiamento privado, com debêntures amplas e fartas, né? Fantástico. Paulo, eu só queria terminar com uma provocação que você já falou que não vou falar de petróleo, fica tranquilo. Mas uma coisa, pode deixar, uma coisa que me deixa preocupado, gente, aqui, todo mundo que está assistindo, que vai assistir, que está falando do gás, o que me deixa preocupado é a gente ter um exemplo da Grandinho, que é uma empresa interessantíssima de etanol segunda geração,
ter pego a sua planta e pegar o incentivo para montar uma planta nos Estados Unidos. Eu espero que a gente não aconteça isso no Brasil com gás. Exato. Concluímos com essa palavra aqui de atenção, né? Porque aqui, se tem um lugar que a gente tem vantagens comparativas, é aí, mas a gente precisa explorar isso, né? Não podemos deixar isso daí de bandeja e inclusive, para os outros países se alavancarem em cima disso, né? Professores Carlos Lopes, Manuel Quintela, muito, muito obrigado por essa aula magna que vocês nos deram aqui sobre o gás no Brasil. Voltaremos em outras oportunidades, já fica a intimação aqui para vocês voltarem ao programa. Tenho certeza que todos que nos viram aqui gostaram muito e agradeço. Obrigado, gente, de coração. Valeu. Ok, obrigado. Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!